Bolívia viveu essa semana uma tentativa de golpe frustrada. Nós mostramos aqui para vocês. O ex-comandante do exército do país, Juan José Zúñiga, e soldados aliados invadiram o palácio, sede do governo. Para falar um pouquinho mais sobre esse momento pelo qual passou e segue passando a Bolívia, nós convidamos para conversar com vocês o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Professor, bom dia, obrigado pela ajuda mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, e estou à sua disposição. Professor, qual é o efeito que essa tentativa de golpe terá no futuro, a curto e médio prazo, para a Bolívia? O presidente Luiz Arce quer se candidatar à reeleição, o ex-presidente Evo Morales tem, ou tinha, pelo menos até então, a intenção de se candidatar também. Eles pertencem ao mesmo grupo político, ao MAS, mas se desentenderam por causa disso. O senhor acha que esses militares golpistas tentaram se aproveitar dessa fratura no governo boliviano ou na base de apoio do presidente para tentar a sorte, ver no que dá? Colombo, só lembrando que a Bolívia já passa por um momento de instabilidade política, né? Vem a democracia politicamente vem a trancos e barrancos desde 2019, inclusive em função da renúncia do Evo Morales, que já estava no seu terceiro mandato, né, e foi acusado na época de ter influenciado em fraudes nas eleições para se perpetuar no poder. Ele renuncia e, inclusive, acaba saindo da Bolívia, né? Ele acaba pedindo asilo. E aí o que acontece? Diante de uma, vamos dizer, de uma cadeia aí de vais e vens aí de composições políticas, e com a vinda do presidente Arce, que foi, por sinal, ministro das Finanças do Evo Morales, né? O que nós percebemos é que, com essa ação dos militares, que expõe uma insatisfação, alguns dizem que não é a instituição em si das Forças Armadas, mas alguns setores das Forças Armadas que estariam insatisfeitas com a possibilidade do retorno político, ou seja, do retorno ao palco político do Evo Morales, né, eles se manifestaram aí de forma radical. Desde o final do século XX não vimos uma ação como essa. Nós sabemos que a Bolívia tem um histórico ao longo do século XX, de golpes militares, e isso tinha deixado de acontecer, e aí vimos uma situação sensível como essa. Mas o que nós percebemos é que, com esse fracasso da tentativa de golpe, quem se fortalece politicamente é o Arce. O Arce, inclusive, foi acusado pelo Evo Morales de articular um autogolpe. E agora, ele, depois dessa ação, se torna o grande afiançador, o grande defensor do sistema democrático. E isso faz com que Arce se destaque numa futura competição com Evo Morales. Professor, diante dessa tentativa de golpe, existem vários pontos aí. A gente também pode falar que um desses pontos seria a deteriorização econômica. Aconteceram várias manifestações por conta aí desse crescimento rápido e essa instabilidade econômica, inclusive por conta da inflação. Sim, na verdade, vamos também perceber que existe uma questão de retorno de um processo de exclusão, de esgarçamento social, e é por isso que o Evo, de alguma maneira, se refortalece, se torna forte novamente, porque no período do Evo Morales, é que nós vamos ter um momento de, vamos dizer, mitigação, de restrição, de diminuição de desigualdades sociais. O Evo, ele se caracteriza, ao longo do governo dele, por esse processo
inclusivo economicamente. Com o crescimento econômico, a Bolívia dentre os países latino-americanos, o país que mais cresce economicamente, Bolívia, Peru, nós vamos ver novamente o quê? Questões de intensificação de desigualdade social, que obviamente apimentam essa situação política na Bolívia. Professor, o Felipe Monteiro quer fazer uma pergunta ao senhor também. Felipe, bom dia. Bom dia, Danilo. Prazer conversar com você aqui no Jornal da Manhã para revelar esse caso tão complexo na Bolívia, que retrata um pouco o que está acontecendo no mundo e na América Latina. Então, minha pergunta é no seguinte sentido. Como bem disse o Colombo, né, a Bolívia vive uma certa instabilidade política, tanto da oposição, né, a briga do Evo Morales com o Arce, né, que gerou essa fragmentação do poder, né, instituído, e também tem o tal recorte, né, do país. Né? Você pega a Bolívia é toda recortada. Né? Tem o distrito judicial, que é Sucre, tem o distrito econômico, que é Santa Cruz de la Serra, e tem o distrito político, que é La Paz. Né? Então, você vê tanto o corte, né, geográfico quanto o corte político na Bolívia. Então, eu queria saber de você o seguinte, né? Qual que é o papel da oposição? Há espaço para a oposição crescer na Bolívia ou não? Pois bem, ótima pergunta, Felipe, porque olha só, nós temos várias Bolívias no final das contas, né? Nós temos que lembrar que ainda existe um movimento em Santa Cruz, no distrito de Santa Cruz, que é um movimento emancipatório, que quer se desfazer, né? Quer se separar da Bolívia, né? Prima por uma ideia de emancipação. Hora ou outra, esses movimentos ganham força, né? Ganham força. A oposição hoje, e quando eu falo oposição mais à esquerda, diga-se aqui o Evo Morales, ele, o que até então era essa voz de retorno de uma política, Felipe, de inclusão. Inclusão, porque hoje não podemos mais dizer que Evo está alinhado ao presidente Arce. E desde a ascensão do Arce, as forças de direita, politicamente, as forças civis, encolheram, se tornaram intimidadas em função da própria crise anterior à ascensão do Arce, não é? Então, o que nós temos que perceber agora é que, diante dessa, vamos dizer, ação política de resistência, e lembrando que o Arce era ministro das Finanças do Evo Morales, e também é atribuído à conta dele essas políticas de diminuição de desigualdades dentro da Bolívia, nós vamos perceber que o quê? Essas duas grandes personalidades de esquerda que vão reivindicar, disputar paternidade e autoria sobre políticas bem-sucedidas, inclusive de representatividade e voz de grupos, inclusive grupos indígenas. Não é? Houve uma ideia de subsidiariedade política criada na época do Evo Morales, que teve algum sucesso, e que mostra vamos dizer, essa intenção de inclusão no qual os dois agentes políticos fortes, Evo e Arce, buscarão reivindicar para si. Professor, por que a nossa região ainda é, de certa maneira, tutelada por militares? Não por todos, mas por determinados segmentos. Aconteceu recentemente aqui no Brasil, aconteceu na Bolívia. Inúmeras vezes a gente tem exemplos disso. Por que ainda há essa coisa meio antiquada, meio fora de moda por aqui ainda, professor? Primeiramente, Colombo, o que nós percebemos é que as instituições militares na América Latina, de uma forma geral, entendem que ou são... E essa afirmativa tem uma conotação que pode ser perversa. Eles se enxergam ou como
criadores de um sistema republicano e, portanto, se veem como guardiões desse sistema republicano, dessa ordem republicana, do regime em si, ou simplesmente se autoafirmam, se auto-ungem como instituições que, pela função de segurança, devem afiançar a estabilidade aos seus olhos. Né? Recentemente tivemos aqui no Brasil uma discussão sobre questão de poder moderador. Né? Poder moderador. Poder moderador é de quem? Primeiro que não existe mais poder moderador. Poder moderador morreu com o império. Entretanto, essa lógica sempre se faz por meio do quê? De uma legitimação de uma ação além ordem jurídico-política. Certo jurista brasileiro, né, o Sobral Pinto, grande Sobral Pinto, uma vez falou que por que as Forças Armadas foram responsáveis ou participaram da criação da República se acham afiançadoras da sua condução. Não é bem assim, não é? Nós temos que entender que a democracia é, na verdade, uma estrutura política plural, representativa e, acima de tudo, civil, onde os militares devem assegurar, melhor dizendo, estabilidade externa e não propriamente interna. Eles devem servir, não ser servidos, não é? Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de semana para o senhor. Um abraço a todos.